Estamos aqui para mais um capítulo da nossa minissérie especial do IACX, com os grandes cases levantados da iniciativa IACX Powerbox da CX Brain com a Consumidor Moderno, que traz para você muitas ideias, muitos insights sobre como utilizar a inteligência artificial aplicados à experiência do cliente. Eu tenho certeza que você vai curtir e, mais do que isso, vai poder aprender e entender como a inteligência artificial faz parte da nossa vida e cria uma experiência do cliente mais gratificante. Vamos lá? A gente conseguiu entender como utilizar a inteligência artificial aplicada a grandes volumes para justamente sair do amostral, né, sair do cheiro, sair do flavor e penetrar realmente para poder extrair insights que são consistentes com uma base de dados grande. Como foi a concepção geral desse projeto, Rodrigo? A gente tem trabalhado na construção da plataforma já há uns 6, 7 anos. Esse produto focado em CX, focado em transformar a experiência do cliente, ele tem como premissas que a gente traz os sinais do consumidor, traz a voz dele, traz o comportamento, traz o perfil do CRM. Então você não só passa a ouvir com a ajuda de IA em escala, o que todo cliente está dizendo, mas você sabe quem eles são, qual segmento de cliente e como ele se comporta no produto. Você consegue trazer como segmentação comportamental, churn, engajamento com features específicas, se ele consome o produto e usa tudo isso para tirar em escala os indicadores, os maiores ofensores, maiores oportunidades de melhorar a experiência do cliente. O que isso transforma na organização é justamente dar para os times de operação, para os times de CX, evidência e números para conseguir priorizar com confiança, conseguir influenciar a empresa a tomar decisões que vão gerar impacto no negócio. E qual foi o impacto no negócio então, Akira? O que você já pode antecipar, mesmo que seja percentual, para que a gente entenda o poder dessa solução aplicada ao negócio do Age em relação a crédito, em relação à voz do cliente, em relação à hipótese inicial? A gente partiu de um estudo de dados que é 30% dos clientes que churnavam, eles entravam em atendimento nos últimos 3 meses. Então, o nosso cliente ele tem uma característica de ser tomador, né? Ele precisa do dinheiro, ele precisa de um empréstimo. E ele sempre entrava em atendimento e falava, eu preciso de um empréstimo, eu preciso que reduza a parcela do empréstimo que eu já tenho. No fim, ele precisa de dinheiro, ali, liquidez e tudo mais, certo? Só que a gente não conseguia atender ele naquele momento, né? E fazendo essa análise junto da Bird, a gente entendeu que sim, a gente vai conseguir atender esse cliente que ainda não churnou, que ainda não ficou inadimplente, que está com alto risco de churnar, né? Reduzindo a taxa de juros dele ali em 2%, 3% para ver o que cabe no bolso dele, mas para que ele continue conosco ao longo do relacionamento dele, da jornada dele com a Agibank, né? Então, assim, o que a gente já consegue trazer de números? Ainda está em estudo, né? Acho que isso é muito válido deixar claro aqui. Porém, o que a gente consegue já ver é uma redução, né, de 0,5% do último mês para cá. Então, assim, isso já é de decorrência simples e puramente desse estudo? Cara, a gente ainda não consegue trazer, tá? Essa é a resposta final. Mas a gente tem uns altos indícios muito fortes de que essa análise vai trazer o projeto Banco do Futuro que a gente tem na realidade. Queria que você contasse um pouco de onde nasceu a ideia de embarcar uma solução de IA para poder atender o pessoal com necessidades especiais, assim por diante. Renato? Existe uma dor muito forte do brasileiro, que mais de 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. E mais de 29 milhões têm dificuldade de visão. Então, pensando em tudo isso, a gente trouxe essa solução, que é uma solução por voz. A gente tem chamadas digitalizadas. Quando um cliente liga para alguma empresa, a gente tem mais de 160 empresas na nossa comunidade empresarial colaborativa. E o cliente liga, ele tem um menu digital que aparece para ele. E essa parte da inclusão é um microfone onde ele consegue falar. Então ele não precisa ler, ele não precisa escrever. E a nossa solução, a IA interpreta, né? Transforma essa fala em texto, interpreta e traz a solução para ele. Agora me conta então quais foram os resultados disso e o quanto isso realmente contribui para que o cliente se sinta acolhido por uma operadora de telecom como a Claro. 60% dos clientes que têm essa solução utilizam a voz. Então isso a gente vê já um resultado muito forte. E 90% desses clientes são retidos ali nesse menu digital. Eles conseguem se resolver pela solução por voz. Então isso acho que é um resultado que fala por si só, né? Foi um dos cases mais emocionantes de aplicação de inteligência artificial com um custo reduzidíssimo, modestíssimo e que criou um impacto não só tecnológico, não só aquele fetiche de tecnologia, mas fundamentalmente que
conseguiu fazer com que as pessoas se sentissem bem? De onde surgiu essa ideia, Ana? Essa ideia surgiu com a nossa agência, eles nos trouxeram esse conceito e aí a avaliação que nós fizemos foi o quanto que isso estava alinhado ao nosso propósito, né? Então, dentro do Grupo Marista, a gente tem um propósito de servir a comunidade mesmo, de trazer um atendimento muito humanitário. Quando a gente percebeu que essa ferramenta, que era uma ferramenta que já estava disponível no mercado, né? Não era uma ferramenta que precisava de desenvolvimento, ela poderia trazer essa super personalização ali para os pacientes, principalmente aqueles pacientes que estavam num momento tão frágil, né? Pacientes de longa permanência, pacientes em cuidados paliativos, o quanto a gente conseguiria usar a própria história deles, né, para trazer um momento ali, um presente mesmo para eles, né? E a inteligência artificial veio ali para, né, conseguir traduzir isso tudo de uma forma muito rápida, muito simples. Lucas, um jovem valente, nunca desistiu, sempre persistente. Mas o fundamento aqui é a emoção, porque como você bem citou, as pessoas estão sensibilizadas. Estão no momento de repensar a vida, estão ali com um problema de saúde, e aí a gente traz a música para reconfortar, para acolher, mas não uma música qualquer, uma música que conta a jornada dessas pessoas. Como foi participar disso aqui e ver a reação das pessoas diante do que vocês conseguiram traduzir? É muito emocionante mesmo. A gente tem uma pastoral dentro do hospital, eles conversam com os pacientes, né? E nesse momento de conversa, eles pegavam muitas informações sobre a história de vida das pessoas e a partir disso a gente montava então as músicas, né? Jogava no aplicativo ali e até usava o estilo musical que as pessoas gostam, né? Então assim, ficava super personalizado mesmo, né, e traduzia de uma forma muito simples ali para as pessoas, elas ficavam assim encantadas e era muito emocionante para a gente, assim, a gente teve que segurar o choro algumas vezes, né, mas é muito bom a gente saber que num momento ali de dor, né, por tudo que as pessoas estão passando, a gente consegue ainda transformar, né, e entregar uma coisa boa, né, a gente vê o valor do nosso trabalho ali no dia a dia. Eu queria entender um pouco da lógica do case. Vocês criaram, na verdade, uma estratégia multi-agente baseada em inteligência artificial para reduzir churn. Explica um pouco como foi o enquadramento do problema e como que vocês optaram por essa solução. Para criar a cultura do multi-agentes, para desenhar, nós utilizamos dos dados. Basicamente, nós avaliamos quais eram as principais demandas dos nossos clientes e principalmente a expectativa desse cliente em relação às entregas para a gente prevenir churn e também ampliar a qualidade e o tempo de atendimento. Foi fundamental, nós definimos 3 tipos de frentes para as inteligências artificiais. A primeira delas é muito orientada à orientação da demanda, que são os casos mais de dúvidas. Tivemos automações também voltadas a acompanhamento dos casos do cliente, então como a Log faz entregas, por exemplo, o tracking de um pacote, nós temos algumas automações que acompanham até efetivamente a entrega e passam esses dados para o cliente. E a terceira delas, que é super importante, o direcionamento para os casos, para o atendimento humano, para os casos mais sensíveis, que é o principal ponto que acho que é não deixar o nosso cliente somente com a inteligência artificial. É claro que ela atende muito da nossa demanda. Hoje, dentro do canal do app, onde a gente já tem inteligência artificial implementada, aí atende 85% dessa demanda e com um CSAT de acima de 90%. Então tem sido uma grande oportunidade, tem sido um sucesso e os clientes têm adorado bastante. Os números são impressionantes porque na época do case eram 80%, já subimos 5%. Mas me conta como foi definir essas hipóteses para enquadrar exatamente essas tarefas para as quais vocês desenvolveram essa IA. E quanto tempo levou para vocês colocarem isso? Os dados são muito importantes dentro deste processo. Então, uma das orientações é a gente olhar muito para o histórico de quando era atendido pelos humanos, para a gente ver efetivamente quais eram os casos, o tipo de demanda e o tipo de resposta que o cliente precisava para atender a sua demanda. Então, os dados foram fundamentais para orientar isso, olhando para o histórico e principalmente para os casos onde o cliente ele tinha uma satisfação melhor, e isso foi fundamental para que a gente pudesse criar esse case. Falando dos números, efetivamente a gente tem crescido
mensalmente em relação a essa quantidade de atendimentos, porque a nossa principal preocupação, né, falando do tempo, a gente demorou um pouco mais de 6 a 8 meses para poder criar, treinar os agentes, porque a gente sabe que, apesar de ser muito sucesso, é muito sensível também, então a nossa preocupação com como isso ia ser respondido para o cliente, como que o cliente encararia isso era muito importante, então levamos em torno aí de 8 meses mais ou menos para fazer essa criação e tem sido um sucesso. Chegamos ao final de mais um capítulo aqui da nossa minissérie especial do IACX, do IACX PowerBox, com os grandes cases de inteligência artificial aplicados à experiência do cliente. E uma das questões que fica é justamente do potencial de humanização das inteligências artificiais. Estamos no limiar das inteligências artificiais emocionais, não aquelas que sentem, mas aquelas que conseguem transmitir empatia para fazer com que o cliente se sinta sempre acolhido. E se você tem outras questões, dúvidas, por favor, deixe seus comentários à disposição aqui no canal para que nós possamos cada vez mais aprimorar a experiência do cliente a partir da inteligência artificial. Até a próxima!